No processo para alcançar as coisas que queremos, sempre parece que nos encontramos de cara com a procrastinação. Essa desgramada aparece o tempo todo para atrapalhar nossas vidas. Então, baseado nas minhas lutas diárias contra ela, eu passaria algumas dicas para aumentar sua produtividade para que você consiga realizar suas tarefas, em rumo aos seus objetivos. Antes de tudo, é importante dizer que nem todas as dicas aqui servirão para todos os casos, já que você pode querer usar sua produtividade em ambientes diferentes. Dito isso, vamos para as dicas. Música. Eu sempre começo com música. Porém, se você quer usar sua produtividade para correr na rua, eu recomendo ignorar essa dica, para não ser roubado. Mas também depende de onde você mora, então fica ao seu critério. A música te permite entrar em qualquer estado. E eu não estou falando de sair da Bahia para o Espírito Santo. É que com a música e batida certa, você vai conseguir impulsionar seu corpo a fazer aquilo que precisa. Eu tenho certeza de que existe alguma música que te faz querer mexer o corpo, assim como existe alguma que consegue te deixar na mais profunda bad. Então, use esse conhecimento ao seu favor e tenha uma playlist contra a procrastinação. E tente sempre atualizá-la com músicas que você goste, pois a ideia aqui é unir algo chato e que precisa ser feito com algo que você goste, a música. Porém, atenção, às vezes existe um efeito reverso que ocasiona distração com a música. É aquele momento em que a música está tão empolgante que você para de fazer a sua tarefa necessária para cantar ou para dançar. Por isso, fique atento. Segundo passo, iluminação. Evite fazer suas coisas à noite ou em ambientes mal iluminados. Desde que eu regulei meu sono e comecei a acordar cedo, minha produtividade aumentou, simplesmente por causa do sol. Quando está tudo escuro, é como se minha mente também se fechasse. E isso faz total sentido porque somos parte da natureza. De acordo com estudos, a ideia de relógio biológico é real, e quando esse relógio está desregulado, isso gera efeitos desagradáveis para o seu corpo. Basicamente, pense que no nosso cérebro a luz é entendida como um estímulo para a atividade, e a escuridão é um estímulo para o sono. E se você acredita ser mais produtivo pela noite ou pela madrugada, mude isso e se adapte ao mundo. A maioria das coisas abrem pelo dia e fecham pela noite, ou seja, uma hora ou outra você terá que se adaptar a isso, sem contar que com uma boa rotina de sono, você irá estabilizar seus níveis de testosterona. Para o terceiro passo, repetição de rotina produtiva. A repetição de rotina produtiva é sem dúvidas o elemento mais importante desse vídeo, e deve ser usada com todas as tarefas que você deseja ser mais produtivo. No capítulo 6 do livro Mais Esperto que o Diabo, é mencionada a lei do ritmo hipnótico, que, de forma resumida, explica que a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e matéria contida no universo, quebrando comprimentos de onda, o que parece muito complicado. Mas, usando ainda o exemplo do livro, imagine que alguém está aprendendo a tocar um instrumento musical. Primeiro, ele memorizará as notas musicais de forma independente. Depois disso, ele combinará as notas pelo efeito da repetição, até que a combinação entre um ritmo e uma melodia formará uma música. Ou seja, qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido através do princípio do hábito alcançará a proporção de um ritmo. Acho que todos já passaram por aquele momento da vida em que você acorda todos os dias quando o despertador toca. Mas depois de um tempo, o seu corpo se acostuma e você já não precisa do despertador para acordar. Ou seja, a repetição automatizou o processo. E por isso, acrescentar tarefas que favoreçam a produtividade, como ter um sono de qualidade, te fará ser mais produtivo, pois a repetição dessas tarefas te impulsiona a melhorar e automatizar diversos processos, incluindo o do sono. E falando em sono, a quarta dica é descansos. Tenha pausas para fazer o que quiser. Usando a analogia dos músculos, lembre-se de que você só ganha músculos quando descansa, e não quando treina. Então, você precisa relaxar um pouco. Em um dos últimos vídeos aqui postados, eu falei sobre a importância de equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. E algo que você precisa ter em mente é que tentar ser produtivo 24 horas por dia não será nada saudável para você. Eu sei que existem muitos conteúdos na internet que supervalorizam a vida sofrida de um empreendedor. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Apesar disso realmente ser motivador, você não precisa ser tão rígido. Use a flexibilidade. A única coisa que você precisa levar em consideração na hora de descansar é: eu mereço esse descanso? O que eu produzi para poder descansar agora? É realmente hora de descansar ou só estou procrastinando?
Ou seja, tem uma regra importante para descansos. Eu só devo descansar após terminar o que eu me comprometi a fazer. Antes disso, eu não mereço. E para ajudar ainda mais a produtividade, mude o seu ambiente de trabalho. Para as pessoas que trabalham em projetos relacionados à criatividade, essa dica é essencial, pois a criatividade exige a combinação de fatores diferentes. E se você estiver sempre no mesmo ambiente, dificilmente pensará em coisas novas. Mudar o ambiente de trabalho é um estimulante para a sua produtividade. Pense bem, você tem mais vontade de treinar na academia ou no seu quarto? A maior parte das pessoas se sente mais motivadas na academia, e isso não somente para a produtividade prática. Para a mentalidade também é um grande diferencial. Se você está em um ambiente onde as pessoas reclamam muito, brigam muito e estão com frequências negativas, isso te contagiará. Por isso, procure sempre ambientes e pessoas que estejam alinhadas com a atividade que você deseja realizar. Enfim, essas são 5 dicas. Mas para você que ficou até aqui, uma dica bônus. Delegue funções. Essa é clássica, pois esse é o significado de trabalhar de forma inteligente. Não vale a pena perder seu tempo para fazer algo pelo qual você pode pagar. Lembre-se que o conhecimento está disperso em nossa sociedade. Então, é muito melhor pagar para alguém fazer uma tarefa que te economizará tempo, pois assim você aprimora suas habilidades, pensa em mudanças e inovações e, consequentemente, aumenta a eficiência de seus resultados, ou seja, mais produtividade. Delegar funções fará parte do processo de qualquer pessoa que deseja crescer. Portanto, não tente fazer tudo sozinho. Desapega um pouco e deixa fluir. Esse é o final do vídeo, e se você assistiu até aqui, eu quero que comente piolho. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau!